E as instituições financeiras devem compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes e golpes no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiro. A medida consta de uma norma aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. E para a gente entender como essa medida vai funcionar e o que deve mudar para o consumidor, nós conversamos agora com a advogada especialista em direito digital, Elaine Keller. Elaine, boa noite. Sempre bom ter você por aqui. Bem-vinda. Tudo bom, Vitor? Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem pela rede Jovem Pan. Elaine, queria que você explicasse para a gente qual é a regra atual e o que é que muda a partir dessa nova norma. Na verdade, o Conselho Monetário Nacional entendeu que há hoje uma assimetria de informações entre as instituições financeiras que compõem aí o nosso sistema brasileiro, né, de financeiro brasileiro. Então, eles entenderam que as instituições menores não têm o mesmo acesso a informações de risco, gestão de risco e de fraude que as grandes instituições bancárias. Então, eles entenderam que a melhor forma de resolver isso seria, então, criando aí um grande birô de informação, ou seja, um mecanismo onde todas as instituições passam a ter informações compartilhadas, ou seja, você cria ali, então, um nivelamento de informação entre elas, para que elas possam fazer uma melhor gestão, uma mitigação ali de fraudes dentro das suas instituições. E existe algum mecanismo para evitar, Elaine, que essas informações sejam usadas pelos bancos de forma indevida, ou seja, não só para garantir a segurança, mas, por exemplo, para ações de marketing, né, para tentativa de divulgação de serviços, para ofertas? Tem algum mecanismo para coibir isso, Elaine? Então, Brau, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive, essa disposição que hoje o Conselho Monetário Nacional publicou, prevê que será necessário a coleta do consentimento dos titulares de dados, ou seja, de todas as pessoas que tiverem uma conta bancária em qualquer instituição do Brasil, elas terão que consentir com o compartilhamento desses dados entre as instituições, tá? Entretanto, né, Brown, a gente tem que lembrar que a gente teve mega vazamentos de dados no Brasil nos últimos anos. Então, os dados bancários, né, e os dados das pessoas, elas já estão disponíveis aí, né? A matéria anterior, inclusive, foi tratando dessa questão de empresas que estão usando dados de pessoas para oferecer um falso empréstimo. Então, infelizmente, dados financeiros, bancários das pessoas já estão disponíveis aí por conta desses mega vazamentos. E a grande questão que fica é, quando houver este compartilhamento, as instituições, muito mais do que essa preocupação se elas usarão esses dados com marketing, que eu acredito que não, porque todas elas hoje respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a grande questão é, pode ser que uma dessas fraudes, ou boa parte dessas fraudes, aconteçam, inclusive, sem o conhecimento do próprio titular. O que eu quero dizer com isso? Se meus dados foram vazados, pode ser que algum criminoso utilize meus dados sem o meu conhecimento para fraudar, por exemplo, através do golpe do Pix. Use meus dados, abra uma conta digital, movimente e feche rapidamente essa conta, né? E eu não vou ter ciência e vou ser, de certa forma, prejudicada, porque uma vez que o meu nome cai nesse sistema antifraude compartilhado entre os bancos, pode ser que o meu nome sofra ali algum tipo de restrição por precaução que os bancos tomarão a partir de então. Então, essa hoje é a maior preocupação entre os analistas, né, dessa nova normativa, de como é que será operacionalizado isso de forma que pessoas de boa-fé não sejam prejudicadas. E já tem um prazo para que isso aconteça, Elaine? Essa medida ela já entra em vigor imediatamente? Vai haver algum período de adaptação? Como é que vai funcionar?
Os bancos terão até dia 1º de novembro deste ano para se adaptarem a essa nova regra, né? E eles terão, como eu disse, que solicitar o consentimento de todos os titulares, né? E uma vez que alguns desses titulares tenham aí algum tipo de restrição, terão que rapidamente tomar medidas e dar um atendimento de qualidade aos seus clientes. Mas é essa a maior preocupação hoje, como é que será operacionalizado esse atendimento aos clientes, principalmente aqueles que eventualmente tenham seus nomes envolvidos numa possível fraude, mas tenham total desconhecimento do uso de seus próprios dados. Então, os bancos vão ter que, de alguma forma, se preparar até dia 1º de novembro para que isso não gere nenhum dano aos seus próprios clientes. Existe algum modelo internacional que possa servir como referência, Elaine? Ou seja, em outros países há algum tipo de mecanismo parecido com esse nosso, com esse sistema de compartilhamento de informações, que talvez até tenha sido usado como referência para esse nosso modelo aqui no Brasil? E isso existe em outros países, Elaine? Veja, o compartilhamento de informação, Brown, não é uma novidade. Né, compartilhar dados é possível, a Lei Geral de Proteção de Dados não inviabiliza esse tipo de operação, desde que ele seja consentido ou que ele tenha uma base legal que permita essa atividade. A grande questão é, o Brasil, ele é quase que uma referência. Ele hoje é uma referência em termos de avanço tecnológico no sistema bancário, né? Nós temos aí um sistema financeiro altamente tecnológico, né? Referência, inclusive, para o mundo. Nós temos aí uma quantidade de usuários de meios bancários muito grande, porque nós temos aí um país de dimensões continentais e um número de fraudes cada vez maiores, né, que é difícil, inclusive, de comparar com outros países do mundo. Nessa seara é que, então, o Conselho Monetário Nacional tenta, junto com o Banco Central, criar aí mecanismos de contenção, né, de mitigação dessas fraudes, né, principalmente ocorridas aí no âmbito da internet, né, os golpes como o Pix, o do falso empréstimo, todos esses que a gente vê agora, tem o golpe aí de antecipação de imposto de renda, cada hora é criado um novo tipo de estelionato digital. Então, os bancos estão tentando criar mecanismos, mas esses mecanismos têm que ter sempre a contrapartida, né, de não prejudicar e não gerar danos para os clientes de boa fé, porque, de novo, eu ressalvo, muita gente tem seus dados sendo utilizados por criminosos sem total conhecimento. Elas desconhecem que contas foram abertas e fechadas em seu nome, né? Então, essas pessoas não podem ser prejudicadas. E esse, então, é o grande alerta aí para o sistema financeiro brasileiro. Perfeito. Aí a palavra da Elaine Keller, advogada especialista em direito digital. Obrigado mais uma vez, Elaine, pela presença. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todos. Até mais.